Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Cubcast, o podcast da Cub Investimentos, onde conversamos com líderes empresariais, investidores e empreendedores de sucesso. Eu sou a Patrícia Marques e hoje estou aqui com Cláudio Bernardes, um especialista em consórcios, e o Marcelo Mendes, que é o fundador da Cub e o idealizador do podcast da Cub Investimentos também. Então, a minha responsabilidade hoje é grande, mas a gente vai trazer um conteúdo para vocês que vai desmistificar de uma vez por todas tudo sobre consórcio. É isso mesmo, pessoal? É isso aí. Então tá. Então, vocês estão felizes de estar aqui? Me fala. Muito. Queria agradecer muito o convite de vocês para participar do podcast. Obrigado. Não, legal. E aí, Eu Marcelo, dá uma palavrinha? Né? Então, você tem que estar aqui, eu né? tenho que estar aqui. Bacana. Então vai ser bem bacana o nosso papo hoje. A gente vai aprender bastante coisa e tentar deixar bem claro para todo mundo como que o consórcio pode ser uma forma de investimento. Para isso que o Cláudio está aqui para nos ajudar. Bora lá. Vamos lá. Então, bacana. Então, assim, hoje a gente vai ter um formato um pouco diferente, né? Então, nós tivemos várias dúvidas dos nossos ouvintes e querem entender mais sobre consórcio, porque tem se falado muito, né, sobre o assunto e todo mundo tá bom. Então, a gente vai criar um formato um pouco diferente, mais de bate-papo, tá? Pra gente tirar todas as dúvidas. Mas vamos, então, falar do início, bem o cru ali do consórcio, né? De uma forma bem didática e depois a gente vai se aprofundando. Perfeito. Então, Cláudio, assim, o que é um consórcio, né? E como ele funciona? Assim, bem basicão, e aí a gente vai aprofundando. Como que é o consórcio e como ele funciona? Perfeito. Bom, o consórcio é um grupo de pessoas físicas ou jurídicas que se juntam para adquirir um bem. Uhum. Certo? Esse bem, hoje, o que pode ser adquirido com consórcio? Hoje você pode investir em imóveis, em veículos, serviços. Serviços é bem abrangente hoje em dia, né? É uma modalidade nova, extremamente abrangente. Hoje você pode comprar, por exemplo, procedimentos estéticos, você pode organizar viagens, você pode organizar formaturas, casamentos. E qual que é a maior finalidade hoje em dia? O céu é o limite, né? A gente pode fazer o que quiser. Exatamente, você pode fazer o que quiser. E o melhor de tudo é o quê? O consórcio, ele é a democratização do crédito. Acho que essa é a chave, né? Então, essa assim, é você pensou em crédito, você tem que linkar com o consórcio porque há um caminho ali. Né? Existe um caminho, exatamente. Porque o consórcio, ele surgiu nos anos 60 e depois, em 1991, surgiu o consórcio de imóveis no Brasil, né? Por quê? Porque na época não se conseguia vender imóveis através de financiamento, porque o Brasil, naquele momento, acho que vocês lembram dessa época, o Brasil estava passando por um momento bem complicado. E aí surgiu para democratizar e facilitar o acesso. Certo. Então, por exemplo, hoje existe consórcio para eletrodoméstico. Hoje existe consórcio para muitas coisas. Inclusive, eu trouxe um dado bem interessante, que é o seguinte: o consórcio de eletrônicos teve uma alta de 31,5% de participantes ativos e 35,4% no ticket médio de eletrônicos, somente no primeiro trimestre de 2023. Então, as pessoas estão encontrando aí outras possibilidades para o consórcio mesmo, né? Exatamente. E em todos os ramos, né? O consórcio, por mais que ele seja um facilitador, ele serve para todas as camadas da sociedade. Uhum. Hoje você vê pessoa física que não tem acesso a crédito usando, você vê pessoa jurídica também utilizando muito o consórcio. Para quê? Para ter uma redução de juro, para ter uma redução de tarifa. E também o consórcio, para quem hoje já tem, por exemplo, pessoa física, para quem já tem um crédito liberado, um empréstimo liberado, um financiamento liberado, ele, utilizando o consórcio, ele tem redução de taxa, ou seja, ele economiza dinheiro. Uhum. Entende? E para quem não tem acesso ao crédito, ele é a forma de realização. Uma pessoa que não tem acesso a um empréstimo, que não tem acesso a um financiamento, ele só consegue realizar através do consórcio. É onde ele vai adquirir o carro, é onde ele vai adquirir a casa, é onde ele vai adquirir, às vezes, o veículo de transporte do trabalho, o pesado, o caminhão. Então, assim, a gente tem muitas portas e principalmente dentro de vários ramos dentro do CNPJ, que é onde a gente está tendo as maiores surpresas nos últimos anos. Agronegócio, indústria, mineração e por aí vai. E o que eu acho muito bacana é que você também consegue se planejar, né? Então, não é uma coisa que você, né, Marcelo? É uma compra planejada. Exatamente. Então, a gente deixa aqui
estruturado ali para o cliente. Olha, vamos começar a pensar aqui, de repente você não está vendo esse cenário, a tua empresa está assim, como que você quer, onde é que você quer que ela chegue? A gente tem alguns clientes aqui, né, na Cub, que vêm com esse pensamento e às vezes nem tem essa visão, e a gente, olha, você está aqui, mas de repente com consórcio a gente consegue te levar para cá se a gente fizer aqui uma coisa focada no teu planejamento, né, de uma forma ali inteligente, a gente consegue enxergar isso também, né, pro cliente. Exatamente. O que acontece hoje, se você for pensar? Hoje, um empresário que está buscando, que vai buscar crédito para fomento, ele está pagando 2,8%, 3,2%, até 4% ao mês de taxa. Uhum. No consórcio, ele consegue esse mesmo acesso através de 0,50%, de 0,5%, de 0,6%. Ou seja, ele aumenta a capacidade de investimento e ele não paga juro, porque consórcio não tem juro. Uhum. Consórcio somente taxa administrativa. Você não paga IOF, todas essas taxas. Então, assim, a gente está num período onde tantas pessoas, pessoa física quanto pessoa jurídica, não quer mais pagar juro. O brasileiro está cansado de ser esfolado por banco, entende? De pagar tanto juro, de ter que remar, porque nós somos um país que tem a maior carga tributária do planeta. E não faz sentido, entende? Não faz sentido o brasileiro, o empresário, seja para qualquer fim que seja, pagar tanto juro. É uma carga que o brasileiro não suporta mais. Então, é por isso que o negócio do consórcio tem crescido tanto. Sim. Só para vocês terem ideia, no ano passado, 2022, nós comercializamos, quando eu falo consórcio, né? Sim. Números da ABAC, Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, foram comercializados 252 bilhões de reais com consórcio. E é um aumento de 13,4% ao mesmo período de 2021. Impressionante, né? É impressionante. E você percebe que, mesmo assim, os bancos ainda têm um lucro significativo. Isso quer dizer que isso aqui é apenas o começo. Pequeno, né? Perto do potencial que pode atingir. Exatamente. O potencial é enorme. Eu acho até, inclusive, assim, pegando o gancho no que você está falando, que o que faz com que as pessoas não busquem tanto esse tipo de crédito, que é um crédito barato, é a falta de, talvez, educação financeira para saber se faz sentido você adquirir um financiamento ou você adquirir um consórcio. Então, se você se organiza e faz uma compra planejada, você acaba tendo um custo muito menor de um bem onde você, de repente, poderia pagar 2, 3 vezes mais no financiamento. Se ela tiver acesso a essa informação, com certeza ela vai optar pelo... E a paciência de esperar também para a aquisição daquele bem. Mas eu acho que esse é o ponto, assim. Uhum. Quando a gente está na mesa com o cliente, seja pessoa física, pessoa jurídica, o que a gente ouve muito de pessoa física? Nossa, eu não sabia que podia ser tão barato. Nossa, eu não sabia que eu poderia fazer isso. Ou do empresário, eu não sabia que consórcio estava em negócios desse tamanho. Uhum. Eu achei que consórcio era só casa e carro. Eu não sabia que eu poderia construir 20, 40, 100 milhões de reais com consórcio. E o consórcio está hoje em todas as camadas. É por isso que lá atrás eu falei, é democratização ao crédito para quem não tem acesso, e para quem tem acesso é uma forma de multiplicar e se alavancar. Sim. Onde você pode alavancar o teu negócio, você pode fazer alavancagem imobiliária, você pode... O céu é o limite para quem sabe utilizar e trabalhar com consórcio. Bacana, é isso que eu queria entrar, assim. Então, você falou de alavancagem e tudo mais. Então, assim, quais são as opções de atuação do consórcio? Bom, hoje você pode utilizar o consórcio para compra de bens. Hoje você pode utilizar o consórcio para construir uma aposentadoria imobiliária. Hoje você pode usar ele como investimento, você pode usar ele para quitação de financiamentos e por aí vai. Isso é muito legal, a quitação de financiamentos é pouco conhecida. É pouco conhecida. O pessoal não sabe que pode utilizar para comprar uma dívida mais barata para quitar uma dívida que ele adquiriu lá atrás mais cara. Exatamente, porque assim, erroneamente, ainda muitas pessoas ainda têm a visão de que eu vou amortizar o financiamento e eu vou ter desconto. Uhum. Mas hoje, se você botar na ponta da régua... É uma estratégia também, né? Você consegue fazer. Mas assim, vamos fazer conta, Marcelo. Se você está hoje pagando no prazo total 340% de juro e você reduzir para 170%, você ainda tem uma carga tributária altíssima em cima disso. Exato. E não faz sentido você pagar quase 2 imóveis.
Se você hoje trabalhar com consórcio, isso é um dado que a gente tem dos nossos clientes. Se você hoje trabalhar com consórcio, você tem um poder de compra de pelo menos entre 40% e 60% a mais do teu poder de compra. Você compra um imóvel muito maior, você compra um imóvel muito melhor. Se você fizer a comparação ao longo dos anos de uma pessoa que investiu em consórcio e uma pessoa que trabalhou com financiamento, você vai ver a coisa. Durante 30 anos, esse cara que comprou o financiamento, em 10 anos a família dele já aumentou, ele já teve que reformar o imóvel, ele já está fazendo uma série de mudanças ali, entende? E ele ainda está muito longe da quitação, por mais que ele esteja amortizando. Ao contrário do que fez consórcio. Ele fez um consórcio, ele comprou a primeira casa, começou outra. Nesse momento que o cara do financiamento está fazendo a primeira reforma, o cliente do consórcio já está comprando o segundo imóvel e botando o primeiro para alugar, onde ele cria uma renda através de imóvel de aluguel. Ou seja, no mesmo período, você fazer uma comparação por tempo médio, aonde o cliente do financiamento terminou de pagar o primeiro imóvel, o cliente do consórcio já está comprando o terceiro. Sim. Então, assim, a alavancagem que você tem de patrimônio... muito alta, né? Exatamente, é isso. E hoje o brasileiro está deixando muito dinheiro na mesa, pagando juro por falta de informação. Exatamente. E assim, um ponto que você falou, assim, tem muitos empresários que já se ligaram, né? E que estão utilizando aí o consórcio como forma de investimento. Até tem um vídeo aí do Pablo Marçal, né? Que é bastante divulgado, dele utilizando. Ele faz lá, olha, é simples, assim, assim, assado, e eu alavanco demais, eu cresço muito o meu patrimônio. Então, fala um pouco, assim, de como isso virou uma tendência. Aqui no escritório mesmo, a gente tem muitos clientes que vêm, poxa, estou vendo que tem alguma coisa aí acontecendo, tem uma operação estruturada, tem uma forma aí de investir, tem um negócio aí que eu não estou sabendo e como que funciona. Então, fala um pouco mais dessa tendência aí para os empresários. Bom, eu vou dar uma dica aqui de graça para vocês. Dica de ouro, é assim que eu gosto. Como diz, acho que eu vou até me arrepender do que eu estou falando, brincadeira. Bom, mas é uma dica que as pessoas têm que pagar muito caro para ter acesso a essa informação e eu vou entregar para vocês. Show. Bom, é o seguinte, hoje, se você tem um recurso na mão, tipo o empresário que ele quer investir, hoje se ele for buscar o acesso ao crédito, ele vai encontrar um crédito muito caro, né? Ali 2,8% até 4% ao mês. Bom, com o consórcio, o que ele faz? Ele investe esse dinheiro e ele pega apenas uma parte desse dinheiro para começar uma operação, perfeito? Aonde ele tem o levantamento do crédito que ele precisa, com apenas uma fração desse dinheiro ele levanta o crédito que ele precisa e o resto do dinheiro que ele deixou investido faz o custo da operação, paga a operação. Ou seja, ele se alavanca sem tirar dinheiro do bolso, onde ele faz o próprio dinheiro dele pagar a operação. É mágica isso? Não é mágica, é matemática. Matemática financeira. E é uma conta que pouquíssimas pessoas sabem fazer. Você hoje consegue ver, inclusive eu tenho na minha carteira muitos clientes assim, onde você percebe a diferença da construção de patrimônio, de quem sabe utilizar consórcio e de pessoas que utilizam outras operações. Porque assim, no mercado financeiro, não existe milagre. Quanto mais rápido o dinheiro chegar até você, maior é o custo desse dinheiro. E não existe milagre. Então, assim, a pressa é inimiga do custo. Dentro do consórcio você pode ter pressa? Você pode ter pressa se você tiver dinheiro. Você tem que ter bolso para ter pressa. A gente fala isso, né? Isso eu estou falando até para o empresário. Bom, o empresário que está começando a carreira dele, que está começando o negócio e ainda não tem muito capital. O que ele faz? Ele precisa se planejar, que é o que tu comentou, Marcelo, que o consórcio possibilita. Você pode fazer um planejamento. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, do escritório. Empresas de logística, por exemplo, que fazem renovação de frota. Eles não deixam para comprar aquele caminhão caro, aquela máquina agrícola super cara em cima da hora. Não, eles fazem um planejamento, eles começam a investir 1 ano, 2 anos antes. No momento que ele tem a carta dele contemplada, ele compra um caminhão novo e aí ele pega e revende o caminhão velho. Esse dinheiro ele investe e esse dinheiro do caminhão velho investido paga os caminhões novos. Ou seja, a gente faz o dinheiro trabalhar com a gente. E o consórcio é o aliado. Por isso hoje você vê consórcio dentro de várias empresas de investimento. Comenta aí, Marcelo. Eu ia falar isso agora mesmo. E, assim, você sabe que nem todo mundo
tem acesso a essa informação. Infelizmente. Tem muitas empresas de frotas, claro, não sei se é a maioria, eu não tenho a informação desse dado, mas que ainda utilizam um financiamento para fazer a troca de frotas. E elas não, talvez por não saberem que podem fazer isso com o consórcio sem pagar o juro. Então elas têm um custo do dinheiro muito barato, utilizando a própria frota antiga para dar a quitação ali daquele crédito e liberar acesso ao financiamento sem custo. Exatamente. Ou seja, ele está perdendo poder, porque ele poderia ter muito mais caminhões, ele poderia ter muito mais van na rua, ele poderia ter muito mais opções e muito mais coisa acontecendo, e ele não tem nesse momento a um custo barato. Por quê? 1%, 1,7%, Olha, quanto ao ano, por exemplo? Ao ano, não ao mês. Ao ano? Eu acho que um ano, a partir de 1% ao ano, a gente já encontra 1% ao ano. Nem nos Estados Unidos você tem mais essa taxa. Pois é. A taxa lá já passou disso há muito tempo. E no Brasil hoje é 13 ponto alguma coisa, 13,75, se eu não me engano, quando foi a última. Isso. Então é o crédito mais barato que existe, acho que praticamente no mundo hoje. A gente pode falar que é no mundo, né? Porque hoje a gente tem um momento mundial e econômico aí bem complicado, né? Onde a gente está tendo alta de juros no mundo inteiro. Então, assim, existia muita gente que falava, nossa, né? Pessoas que não têm muito conhecimento, que falam, nossa, porque se o consórcio fosse bom, tinha no mundo inteiro. Olha, eu vou dizer para vocês, vai começar a ter. Isso é outra coisa, porque o consórcio ele nasceu no Brasil, ele só existia aqui no Brasil. Agora que ele está sendo exportado para outros países, né? Exatamente. Por conta dessa pandemia que teve, aumentou aí os juros no mundo todo. Aí ele é um produto que está saindo daqui e está começando a ser implantado em outros países. Mas até então era só aqui no Brasil mesmo que tinha, né? Exatamente. Era só aqui e agora está começando a ser exportado. Então, é um negócio que está começando a crescer porque a gente tem visto uma demanda alta de juros no mundo inteiro e devido dados os acontecimentos que a gente vem tendo desde a pandemia do Covid-19, acho que não existe uma... Balançou bem o mercado. Não existe uma previsão de queda disso num curto prazo, sabe? E Cláudia, fala assim, olha, por exemplo, você lá está com um cliente. O que você analisa para escolher o melhor consórcio para aquele cliente? O que você leva em consideração? Né? Você vai entender ali, fazer a consultoria e tudo mais, mas olha, quais são os principais pontos que você tem que analisar para oferecer a melhor proposta para o cliente? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, assim, independente de você, cliente que for atendido, que for buscar, você tem que saber e entender se aquela pessoa está tentando te ajudar ou está tentando te vender. Essa é a primeira coisa. Sim. O objetivo tem que ser sempre atender o cliente e gerar para ele uma parcela responsável que ele possa pagar antes e depois da contemplação. Que é isso que o produto permite. Ele tem que entender as entrelinhas também, né? Exatamente. Não é só... o consultor, né, a pessoa responsável, tem que passar isso, mas o cliente também tem que ficar atento se de repente ele não se atentou a todos os detalhes, né? Exatamente. Acho que faz parte é dever do cliente, assim como qualquer outro negócio, buscar um pouco de informação antes de procurar uma administradora ou um consultor. Eu acho que faz parte. Ele tem que entender um pouco. Ele não pode chegar verde, entende? Na frente de um consultor. Eu acho isso. Acho que ele precisa estudar, ele precisa procurar as administradoras. E uma dica muito valiosa que eu vou dar é a seguinte: entre no portal do Banco Central. Lá tem uma lista de reclamações sobre administradoras, seja bancos e administradoras. Procura lá. A empresa X que você gostou, que você achou bacana, entra no site do Banco Central, vê sobre como é a reputação dessa empresa junto aos clientes. Depois busque também o conhecimento daquele consultor que está te atendendo. E veja se ele realmente quer te ajudar. Então, respondendo a pergunta, eu olho a necessidade do cliente, eu vejo o prazo que o cliente quer idealizar aquele objetivo e a condição do cliente de pagar parcela. Porque, assim, a gente não pode onerar o cliente. O cliente ele tem que ser um parceiro. E os meus clientes, pelo menos, eles entram na minha carteira e eles não saem mais. Por quê? Porque a gente vai ajudando, a gente vai realizando. E ele,
acaba que a gente cria um laço de confiança com o cliente, porque ele percebe que desde o começo a gente quer ajudar. Sim. A gente busca ajudar o cliente, a gente não busca única e exclusivamente vender. Porque, para mim, pelo menos, uma venda não muda a minha vida. O que muda a minha vida é poder me conectar com você durante a nossa vida e que a gente possa construir uma história juntos. Eu acho que esse é o diferencial. E, Marcelo, como aqui na Cub, né? Acho que é legal você também falar como que a gente aborda isso com os clientes, nessa consultoria, quando a gente atende um cliente, né? Exato. A gente tem bem esse alinhamento que o Cláudio falou, é o que a gente faz aqui. Você precisa entender o que o cliente precisa e oferecer uma solução personalizada para a finalidade que ele está buscando e não só vender o produto. Às vezes, vender para ele é não vender, sabe? Sim. Então, a gente tem clientes, você sabe disso, né, Patrícia? Sim. Então, tem clientes que a gente atende aqui que, pô, olha, esse produto não é para te estar com muita pressa. Então, Sim. não adianta a gente fechar negócio com você aqui e depois você... Tem que ser transparente, né? Exato. Então, Tipo, ele tem pressa, mas não tem dinheiro para ter pressa, né? Exato. Aí, aquele não é o produto. Exatamente. Ele, pô, vou fazer o consórcio agora, mas eu preciso dele daqui a 3 meses. Então, pô, olha, desculpa, mas infelizmente isso pode ser que não aconteça e a gente acaba não fechando o negócio. Mas para o cara que quer realmente fazer um planejamento, quer utilizar o consórcio como um investimento, né? Que hoje se usa muito o consórcio como investimento. A gente tem aqui diversas formas de atender esse cliente. Esse cliente, de fato, ele vai entrar aqui, ele vai ter resultado. A gente vai ensinar esse cara a como que ele utiliza o consórcio como um meio, né, para algum fim, e não um consórcio como uma finalidade. Isso. É onde, por exemplo, ele vai comprar um crédito barato, ele vai adquirir isso, ele vai comprar uma sala, vai alugar a sala e depois ele refaz a operação. Além dessa, tem várias estratégias que a gente consegue fazer aqui. Então, nosso papel aqui é, de fato, auxiliar esse cliente, mostrar para ele as estratégias e ir entregando para ele soluções de acordo com o que ele está buscando, né? Você falou agora investimento, eu lembrei de uma operação que nós fizemos ontem no escritório. Ah, legal. Isso, que foi o quê? Que é a venda da carta contemplada, que é uma das formas que existe de investimento no consórcio e pouquíssimas pessoas sabem disso. Bom, eu vou detalhar um pouco da operação. Tá. Um cliente contratou uma carta de 100 mil e com 10 meses pago, ele tinha R$3.300 pago. Ele contemplou. R$300. Isso. Ele contemplou, né, a carta no 10º mês, ou seja, ele tinha R$3.000 pago, 3.100 e alguma coisa, e ele vendeu a carta dele por R$26.000. Ele teve R$23.000 de lucro. Isso dá quase 650%. Olha que bacana. Aí eu pergunto hoje na mesa para vocês dois, aonde você tem 650% de valorização, abre parênteses, isento de imposto de renda e seguro. É verdade. E seguro. Aonde você tem isso? Essa é uma das operações que o consórcio proporciona. E essa é uma das formas de investir em consórcio, né? A gente tem investidores aqui que compram 100 cartas de crédito e o cara compra de fato, né? Para fazer essas vendas das próprias cartas quando estão contempladas. A operação estruturada, né? Exato. Você compra para a finalidade de investimento mesmo. Então, quando contempla, você tem um crédito barato e você vende para a própria empresa. Legal. Então, essa é uma forma de você rentabilizar e é uma forma que pouca gente conhece. E pouca gente conhece e ela é muito bacana. Realmente, porque, pouca gente conhece. Por exemplo, o que ele fez, né? Praticamente sem risco. Sem risco nenhum. Não tem risco nenhum. Porque você, naquele momento que ele vendeu a carta, que ele ganhou esse ágio, né? Ele vendeu também a dívida. Ou seja, qual foi o tempo de investimento dele ali? 10 meses. Ele botou 23 E pode ser mil. até menos. Pode ser no primeiro mês. Pode ser no 20º. Pode ser no 30º. Ó, eu vou contar uma coisa para vocês que é curiosa. Há um tempo atrás, eu fui no escritório de investimento, um escritório muito grande no Brasil. E um dos diretores, ele é meu amigo. E aí nós fizemos uma reunião e eu cheguei para ele e fui mostrar essa modalidade. Aí eu mostrei essa modalidade e eu falei... XX, né? Não vou dar o nome dele, óbvio. XX, XX. 3 pontinhos. Senhor X. Isso. Se eu dissesse que eu tenho uma operação para você que pode te pagar 5.000% do CDI, o que você diria? Ele falou assim para mim, Cláudio, se fosse qualquer pessoa eu diria que é golpe, mas sendo de você eu tô curioso. E eu virei para ele o computador e mostrei. Ele ficou apavorado. Ele falou, cara, isso não é possível. Hoje nós estamos atuando dentro do escritório dele, a nível nacional. Então, tipo assim,
ele viu que isso é possível. Ele viu que era o único produto que ele tem dentro da carteira dele que permite esse tipo de lucro, entende? Sim. E ele também é cliente. Ele fez essa operação para ele também. Por quê? Porque é altamente rentável e é seguro. O que o brasileiro precisa? Segurança. Nós já vivemos num país muito instável, então nós precisamos buscar investimentos seguros. Uhum. E o que eu falo que seguro? É onde você tem lucro real. É onde você tem uma inflação que vai segurar a tua operação. Hoje, se você entrar, tem muitos papéis da Bolsa que se você entrar, que você vai tomar na cabeça. Na verdade, a Bolsa está tomando Variável, na cabeça... né? Você pode ganhar ou perder. Exatamente. A Bolsa está tomando na cabeça desde a pandemia. Não se tem lucro real. São pouquíssimos papéis que vão te dar lucro real ali dentro. Ou seja, né, se vende muito, não, invista na Bolsa, invista na Bolsa, invista na Bolsa. Mas eu vejo muito mais empresários tentando levar pessoas para dentro do seu negócio próprio e não realmente ajudando as pessoas. Sim, sim. Né? E eu acho que isso é muito complicado. E eu acho que o consórcio traz essa solidez. Sim. Essa solidez e essa segurança. E é interessante até para essas pessoas que continuam, e é válido, né? A pessoa fica nesse mercado, mas também diversificar. Né? E Exatamente. Entender o consórcio, tirar esse preconceito e também, opa, peraí, tem uma outra forma que não é aquela forma que a gente pensava lá atrás, Isso. que era só para ajudar o gerente a bater meta. Isso. Né? Dá realmente para eu não tô criticando... fazer um investimento inteligente. Exatamente, eu não estou criticando o Bolsa de Valores, nem, né? Jamais poderíamos fazer isso. Exatamente, tem muita coisa boa. O que vale a pena para o investidor? Exatamente o que você falou. Eu acho que assim, você ter vários papéis financeiros é muito importante, mas você não pode deixar de ter o consórcio. Uhum. Ele é um dos primordiais que deve estar na carteira de todo mundo. E quem não tem um consórcio, ou quem não gosta, das duas uma, ou não conhece o produto, ou foi extremamente mal assessorado pelo produto. É isso aí. Porque se você é bem assessorado, se você entende o que você está contratando, se você entende qual vai ser a parcela que você vai contratar, qual vai ser a parcela que você vai pagar até o final, qual é o indexador, se você entende a operação, você tem sucesso. Quem não tem uma boa experiência é quem não foi bem assessorado. Sim. Aí também volto lá atrás. Um pouco da culpa do cliente, que chega verde sem saber o que está acontecendo. E não se aprofunda. E não se aprofunda no investimento onde ele deseja. Então, isso para qualquer tipo de investimento é necessário. O cliente precisa estudar. Ele precisa conhecer um pouco antes de chegar em qualquer empresa e buscar a solução para o problema dele. Bacana. E, Cláudia, assim, voltando para aquela parte mais didática, né? E aí, o consórcio, você escolheu lá como um assessor, escolheu o melhor, né? E junto ali com o cliente, o melhor consórcio para ele, né? Fez ali uma estratégia inteligente, ok. E a contemplação, como que ela funciona, né? Quantas formas existem e como que são as formas de contemplação? Bom, ele pode ser sorteado através do sorteio. Uhum. Ele pode usar o lance embutido, que é o que nós chamamos, que é um lance que desconta da carta de crédito uma porcentagem. Ele pode usar um lance híbrido, que ele vai usar uma parte do crédito da carta e outra parte em dinheiro somados. E ele também pode usar somente lance livre em dinheiro. Uhum. Então você tem todas essas formas, né, de poder ter acesso ao bem. Legal. E quais setores, assim, você acha que tem buscado mais o consórcio? Você tem esse feeling, assim, dos clientes que você atende? Setor PJ, você fala assim? Isso, é para todo mundo? Olha, esse setor aqui se dá muito melhor, ou assim, já se ligou na mágica ali? Sim. Ou como que é? Como que você sente ali com a sua experiência do dia a dia? Bom, eu vou falar da minha carteira. Tá. Eu não vou falar Brasil, vou falar a nível da minha carteira. Bom, hoje a gente tem na carteira, a gente tem clientes que trabalham com incorporação, construtoras, agronegócio geral, plantação, né, soja, deixa eu ver o que é mais, mineração. Eu tenho um cliente que faz mineração de nióbio e esmeralda. Que legal. Indústria química, indústria farmacêutica. Deixa eu ver o que eu lembro mais na minha carteira. Bom, dos maiores cases eu acredito que são esses. Mas hoje a gente vê
O agronegócio, muito forte dentro do Como consórcio. a gente pode utilizar no agronegócio? Fala um pouquinho sobre isso. Como o consórcio pode ser utilizado no agronegócio? Bom, um dos maiores investimentos para o agronegócio é a parte de máquina e maquinário. Isso custa muito caro para eles. E eles conseguem, né, fazer uma compra planejada e não pagar um juro absurdo. Eles conseguem comprar as máquinas e os implementos agrícolas dele ali com taxa de 0,17 ao mês. Mesma estratégia da transportadora. Mesma Você estratégia. vende o maquinário antigo, dá o lance Logística e retira também. a corta. Show. Exatamente. Exatamente a mesma estratégia. O cara já, desculpa te cortar, mas o cara já sabe o tempo que vai durar o maquinário. Então, no momento que ele comprou aquele maquinário novo, ele já se programa, começa a fazer o pagamento do próximo maquinário que ele quer adquirir. E quando chega ali o prazo, sei lá, 2, 3 anos, 4, 5 anos, que aquele maquinário já não está mais suprindo a necessidade, está tendo uma manutenção um pouco alta, ele vende aquele maquinário, pega o valor, dá de lance e tira a carta e fica sem... Exatamente. É isso, Exatamente. mesma estratégia. Exatamente. É que existe aqueles casos, né? Atender o cliente, né? Então, assim, tem aquele cliente que chega planejado, com bastante tempo, que é o que já usa o consórcio. Sim. E ele já vem planejado e ele consegue fazer. E tem aquele cliente que é o que a minha máquina quebrou, tipo, deu pau na máquina, bati em todas as representações ali e tá muito caro, eu não aceito pagar isso, eu quero trocar. Aí esse cara faz o consórcio e tira através de lance. Show. Entende? Então, assim, você consegue atender todas as camadas, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, com consórcio, com baixa taxa, desde que ele entenda o que ele esteja fazendo. Você não falou no início, mas você compra aeronave com consórcio. Você compra helicóptero, você compra avião. É verdade. Exatamente. Até empreendimentos, né, imóveis fora do país também, acho que eu já vi falar um pouco disso, né? Exatamente. Você pode comprar... Vamos tentar relembrar, então. Bora. Você pode comprar imóvel novo ou usado, você pode fazer construção, você pode fazer reforma, você pode quitar financiamento, você pode comprar imóvel fora do Brasil, você pode comprar carro, você pode comprar moto, você pode comprar caminhão, implemento rodoviário, maquinário agrícola, implemento agrícola, você pode comprar barco, você pode comprar jet ski, você pode comprar aeronave, você pode comprar helicóptero, UTV, quadriciclo. Resumindo, tudo que tenha motor, você pode comprar com consórcio. E tudo que alguém possa entrar dentro, você pode usar um consórcio imobiliário. Show de bola. É muito abrangente, além do consórcio de serviço. Vamos lá. Procedimento estético, dentista, viagens, formatura. Deixa eu lembrar. É que é tanta coisa. É muita gente. coisa. É muita coisa. É Bom, uma infinidade. Uma infinidade de serviços que você pode contratar utilizando consórcio hoje no Brasil. Show de bola. Trazendo para o nosso mercado, aproveitar que você é o especialista aqui em consórcio, né? Isso aí. Qual é a principal estratégia que os investidores de consórcio, eu sei, mas eu vou, para a gente conversar aqui, estão utilizando hoje no mercado imobiliário? Tem várias, Marcelo. O principal. Você diz, essa daqui é a melhor. Mas aí você está falando do cliente que vai conquistar o primeiro imóvel ou você está falando do cliente que já está dentro do mercado imobiliário e quer... Não, o cliente que quer montar ali uma renda passiva, por exemplo. Ah, entendi. Bom, esse é um filão e eu uso para mim também. Bom, o que você pode fazer? É o seguinte. Hoje, trabalhando com aluguel, você tem uma rentabilidade ali que varia de 0,5% a 1%. Né? Aí, vamos supor, fui lá e coloquei meu dinheiro à vista no imóvel. Então, a gente tem todo aquele prazo daquele aluguel voltar até eu ter lucro real, que é o que importa. Esse exemplo você está dando para o cliente que tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista. É isso? Eu tenho dinheiro para comprar o imóvel à vista e eu, em vez de comprar um consórcio, investir em um consórcio, fazer financiamento, eu fui lá e paguei aquela sala comercial com, sei lá, 500 mil reais e fui lá e comprei a sala comercial, ou 1 milhão que seja. E comprei a sala comercial por 1 milhão e agora eu estou recebendo o valor dos aluguéis. É isso. Exatamente. Legal. Na verdade, o que seria legal? Vamos passar todos os cenários, Marcelo. Vamos passar esse cenário aí primeiro.
o cenário da pessoa que tem o dinheiro para comprar à vista. Se eu tenho dinheiro para comprar à vista, Cláudio, o que eu faço com o consórcio? Bom, eu vou contratar uma carta de crédito, eu vou investir o meu dinheiro e vou fazer com que a rentabilidade do meu dinheiro pague minha carta. Acabou. A carta se paga sozinha. No momento da contemplação, vou dar um exemplo aqui, tá? Tá. Contratei um crédito de R$1 milhão e tenho 200 mil pago. Automaticamente, a minha rentabilidade, Marcelo, é sobre um imóvel de R$1 milhão. Automaticamente eu estou tendo mais de 20% ao ano de rentabilidade. Fora a valorização do imóvel. Entende? Ou seja, o lucro real vem bem mais rápido, porque o meu inquilino vai pagar o meu consórcio, ou seja, meu inquilino que vai pagar o meu imóvel. E ainda vai sobrar dinheiro, aonde eu posso fazer mais outra carta de crédito e assim sucessivamente, onde você constrói um patrimônio onde o teu cliente, o teu inquilino paga o teu imóvel. E você tem rentabilidade. Então é como se o cliente tivesse adquirido Vamos dar exemplo aí dessa sala comercial de R$1 milhão. É como se ele tivesse adquirido a sala de R$1 milhão por R$200 mil. É exatamente. E aí ele colocou para alocar, ele colocou na imobiliária local da cidade e, enfim, alguém resolveu abrir uma loja de qualquer coisa, uma loja ali naquela sala e locou do proprietário. A partir do momento de locação, esse inquilino consegue, o valor que ele vai receber de aluguel, paga o valor das prestações do consórcio. Exatamente, e ainda sobra. E ainda sobra dinheiro. Que geralmente... E ele está livre para fazer o próximo consórcio e comprar a próxima sala e repetir a operação. Exatamente. Aí você lembra o que ele está fazendo? Aí, você lembra do começo do caso, né? Ele tinha o dinheiro investido. R$1 milhão, né? Ele tinha um milhão investido e esse dinheiro estava pagando consórcio. Ou seja, ele tem um cliente que vai pagar o imóvel dele dali para frente e voltou R$1 milhão a sobrar de novo. E isso geralmente trava na mentalidade, porque tem gente que não quer adquirir dívidas. Então, o cara, né, na mentalidade dele é ruim se adquirir uma dívida, mas na prática funciona o inverso, né? Acaba sendo o contrário. É que assim, existe uma dívida boa e a dívida ruim. Vamos separar dívida boa e dívida ruim. Qual que é a dívida boa? A dívida boa é que vai me alavancar. Que é o consórcio. Exatamente. Você está comprando um ativo. A dívida ruim é quando você está pagando um juro enorme e principalmente você está investido num passivo. Entrando nesse sentido... Algo que dá prejuízo e não dá lucro, desvaloriza. E tem mais uma coisa que a gente esqueceu, só bem rapidinho. Claro. Tem a valorização da sala no tempo desse imóvel. Então ele pagou R$1 milhão, esse cliente pagou R$1 milhão hoje, mas daqui a 10 anos aquela sala não vale mais R$1 milhão. A valorização hoje no mercado brasileiro... Bom, e o aluguel ele vai sendo corrigido durante o período. Pelo IGPM, também, que é um indexador altíssimo. Então, assim, o imóvel hoje, ele valoriza entre 10% a 20% ao ano. Né? E se você estiver trabalhando com aluguel, ele ainda pega uma correção do IGPM, que é uma correção bem acima da inflação. Ou seja, não existe como perder dinheiro com imóvel. Eu nunca conheci. E se algum dia alguém tiver, pelo amor de Deus, eu gostaria muito de conversar com essa pessoa, de alguém me dizer assim, ó, Cláudio, eu perdi dinheiro comprando imóvel. Eu não conheço. É bem difícil. Eu não conheço. Tanto que existe um ditado na minha família de anos que é quem compra terra nunca erra. Na sua família e de todas, né? Eu acho de todas, né? Quem compra terra não erra. E é realmente o melhor investimento. Aí tem pessoas que falam para mim, não, Cláudio, mas eu não quero imobilizar meu patrimônio. Eu pergunto, meu amigo, por que você precisa de 100% do teu patrimônio liberado? Sim. Você vai usar isso? Não. Os maiores investidores que eu conheço têm 80% do patrimônio colocado em imóveis. E eu não estou falando de qualquer investidor. Eu estou falando dos maiores do país, que são, para mim, a nossa referência do negócio. Tá. Né? Não é aquele tio. Esse mesmo investidor com 1 milhão, agora pensando aqui um pouco, né? Esse mesmo investidor com 1 milhão, né? Voltando um pouquinho no assunto, se ele fosse comprar uma sala, ele teria uma única sala quitada e teria o aluguel dele, tá tudo certo. Mas ele poderia comprar 2 salas com esse 1 milhão, né? Até 3. Até 3. Aí, detalhe. Se eu coloco esse 1 milhão na frente... E ele vai ter valorização de 3 salas. 2 salas, 3 salas. Olha que bacana. 2, 3 salas. E se ele coloca 1 milhão, tudo bem, ele vai alugar. Mas pensa, baseado no aluguel,
quanto tempo vai levar para ele ter lucro real, que é o que importa. Lucro real, que é o seguinte: o cliente pagou o aluguel, o montante pago igualou o que eu investi, dali para frente é lucro. Essa análise futura é importante. Exatamente, que é isso que o consórcio faz. O que ele faz? Ele antecipa o teu lucro real. Nas outras operações, eu falo isso de boca cheia, porque tem vários casos de cliente, inclusive, desculpa, eu não vou falar nomes, mas eu atendo gerentes de banco que compram com a gente e não compram onde eles trabalham. Tá? Uhum. Então, posso te falar com convicção sobre isso. Se você fizer esse tipo de investimento com financiamento, só quem vai ter lucro real é teu filho. Lá na frente. Primeiro, por quê? Porque eu comprei um imóvel e eu paguei quase 4. Ou quase 3, dependendo. Então, não faz sentido. Com o consórcio, você tem essa aproximação, você tem um retorno muito mais rápido do lucro real. E é isso que importa em qualquer investimento, pessoal. Lucro real. E toda vez que você faz um financiamento, você também tem que dar entrada, né? Você não compra um imóvel financiado sem dar pelo menos 20% de entrada. Então, às vezes, compensa você esperar um pouquinho mais, em vez de você dar entrada, você faz a carta e dá o lance, tira aquela carta com o lance. Você vai ficar com o resto da dívida toda sem juros. Exatamente. E também vale a pena salientar uma coisa importante também, que é o seguinte, né? Hoje no Brasil, você tem uma entrada alta, você tem uma taxa muito alta e você também tem uma dificuldade de aprovação. Hoje, qualquer número baixo, vamos supor, de financiamento de 100 mil, 200 mil, ele te exige uma entrada, ele te exige uma comprovação de renda muito alta. Porque existe uma dificuldade de crédito, uma dificuldade do acesso ao crédito no Brasil. Uhum. Não só no Brasil, no mundo todo, mas estamos falando do brasileiro. A gente tem uma dificuldade de acesso ao crédito, onde o consórcio tem crescido tanto. Né? O consórcio sempre foi forte. Quando a taxa era baixa, vendia consórcio. Quando a taxa estava média, o consórcio vendia. A taxa alta, vende consórcio. O consórcio nunca vai parar. Exatamente. Agora a gente só vende muito mais. E aonde eu entendo que seja um estalo para o brasileiro. Acho que talvez não só para o brasileiro, mas eu faço essa ressalva do Brasil. Eu acho que a pandemia do Covid-19 nos acendeu sobre economia, sobre ter uma carteira de investimentos, sobre a verdadeira necessidade de se investir. Né? Eu acho que foi a partir dali eu vejo que acendeu uma luz. De se organizar, né? De pensar ali no futuro, de se estruturar, né, o teu futuro. Exatamente. Acho que, né? O pessoal viu que não tem nada tão garantido assim, né? Existe. Estabilidade não existe. Não, estabilidade não existe. As pessoas, eu vejo muitos clientes que me falam, pô, mas eu estou buscando por uma estabilidade. Eu falo, amigo, não existe estabilidade. Para ninguém. É isso aí. Ninguém tem estabilidade. Então, qual que é a estabilidade? A estabilidade você constrói. Com os seus ativos, com os seus investimentos e com o seu trabalho. Ponto. E quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo começar, melhor. Exatamente. E assim, fazendo uma junção de tudo isso que vocês falaram, fala um pouco, Cláudio, sobre as vantagens competitivas do consórcio em relação a outros investimentos. Bom, o consórcio ele não tem juro, só tem a taxa administrativa. Né? Ele é indexado ao INCC, né? Ou geralmente você pode pensar em inflação, ou seja, você nunca está perdendo dinheiro. Né? Você tem a forma de comprar qualquer bem de forma planejada e somente em parcelas. Consórcio não tem entrada. Você pode usar ele, deixa eu ver o que mais. Cara, tem tanta coisa. Eu acho que o que você usa principalmente assim, né, como estratégia do dia a dia, que você abre os olhos dos seus clientes, né? Principalmente para os nossos ouvintes aí que estão ouvindo e falar, poxa, é isso, né? É isso, então entender mais essa visão. Acho que é legal você compartilhar. Eu acho que a principal visão, né, que é o que as pessoas precisam entender, é lucro real, né? Que é o lucro que você tem usando a correção da inflação, que se der abaixo disso, você não está tendo lucro. Por mais que o dinheiro esteja entrando, você não está tendo valorização sobre o teu capital, sobre o teu patrimônio, principalmente taxa. Analisar e calcular taxa. Quem não paga taxa, cresce mais. Ponto. Você quer desenvolver, você quer crescer, você tem que parar de deixar dinheiro na mesa.
Você tem que parar de entregar dinheiro para o banco. Você tem que começar a botar esse dinheiro no seu bolso. Eu falo isso no dia a dia para o meu cliente. O juro que você paga é aquele carro que você gostaria de adquirir e não tem condição. É aquele colégio bom que teu filho gostaria de estudar e você hoje não pode. É aquele restaurante que você morre de vontade de levar sua esposa para almoçar, jantar e você não tem nem coragem. É você poder pegar um cardápio e olhar pelo lado esquerdo, não pelo lado direito. É o que eu vou comer, não quanto custa. Entende? Esse tipo esses insights é o que mudam. E não pagar juro te proporciona exatamente essas experiências. Tem que ter disciplina. Eu acho que para tudo, né, gente? Né? Fala-se muito sobre motivação e tal. Quem é que acorda motivado todo dia? Não existe. Acho que nos investimentos é a mesma coisa. A gente precisa ter disciplina. Quanto mais disciplina você tiver, disciplina de investir. E salva uma coisa muito importante também, que a gente falou de disciplina, Marcelo. Acho que vamos aproveitar esse adendo aqui. Hoje o brasileiro tem um costume, né? O que acontece hoje com o brasileiro? Ele recebe o salário dele, ele paga os boletos dele, depois ele vive um final de semana como se o mundo não fosse acabar, e aí depois ele fala, não sobrou dinheiro para investir. O brasileiro não se paga primeiro. E a gente precisa se pagar. Alguns brasileiros. Alguns brasileiros. A gente ainda é uma porcentagem pequena, que pode crescer muito. Sim. Você olha em comparação com países de primeiro mundo, a gente vê que a quantidade muito maior de investidores. No Brasil, isso está começando ainda. Então, quando eu falo brasileiros... Já avançou bastante e que bom, né? Porque as pessoas têm acesso a esse tipo de informação e vão evoluindo. Né? Isso. E o que eu falo em se pagar primeiro, gente? Se pagar primeiro é o seguinte. Eu recebi meu salário, eu separei 10, 20, 30, 40% do meu salário total, investi. Paguei os meus boletos e aprendo a viver com o resto. Quando você faz isso, você realmente tem qualidade de vida e você vai ter um aumento de patrimônio, tanto ele financeiro quanto de imobiliário. Entende? Você constrói a sua carteira, você constrói o seu futuro. Não é guru de internet, não é nada disso. Isso é o que acontece. Você pode conversar com qualquer investidor, você pode ler livros sobre a vida de qualquer bilionário, de pessoas que sabem trabalhar com dinheiro, você vai ver que primeiro ele se paga para depois ele desfrutar. Você não pode trocar um prazer imediato por uma realização futura. Quando você está queimando esse dinheiro agora, você está trocando o seu futuro por um objetivo imediato, que geralmente é uma bobagem. Sim. Né? Eu vejo cliente que fala, mas não faz uma carta de crédito, e o valor da carta de crédito ele gasta numa noite com cerveja e pizza. Entende? Então, aonde você quer chegar? Educação financeira é muito importante. Exatamente. Aonde você quer chegar? É você que constrói. E hoje, o consórcio é uma ferramenta que faz o teu capital multiplicar, que ele pode te ajudar. Então, assim, o consórcio é o único e o melhor do mundo que eu tenho que fazer. Não, mas o consórcio é obrigado a estar na tua carteira. Se você não quer pagar juros para aquisição de bens, faça consórcio. Show. E o que você acha, Cláudio, para o futuro? Quais são as perspectivas do consórcio para o mercado no futuro? Assim? Como que você acha que o consórcio vai caminhar e o que você pensa sobre isso? Olha, eu vou trazer um dado para você que eu acho que já vai responder legal. Isso, tá? Da ABAC também. Cadê aqui na minha folhinha que eu fiz uma colinha bem legal aqui? Bom, no primeiro semestre, agora de janeiro a março de 2023, nós entraram para o consórcio 9,5 milhões de brasileiros. Ok. Então, a gente só vem numa crescente, né? Só vem numa crescente. E eu acho que, como vem caminhando também e crescendo a educação financeira, eu acredito que o consórcio seja só a pontinha do iceberg. Ele vai crescer muito ainda no Brasil e eu só vejo coisas boas para o futuro do consórcio, não só no Brasil, mas também no mundo. É isso aí. Quer acrescentar alguma coisa? Já falou tudo. Falou tudo, concordo com ele. Eu acho que faz muito sentido, sim. E quanto mais pessoas saberem as estratégias que elas podem utilizar através do consórcio, isso acaba fazendo com que esse mercado cresça bastante e as pessoas também consigam se beneficiar, né, dessa dívida barata, que é a dívida mais barata. Então, eu acho que
tá sendo muito bacana, ele tem crescido muito, inclusive foi por isso que a gente colocou ele dentro aqui do escritório, ele faz parte hoje da nossa cesta de estratégias, Sim. e eu acho que está sendo algo bem interessante e novo também, até para os nossos investidores. Tem sido bem recebido também, Tem né? sido bem recebido e muitos já até vêm, né, com isso pronto. Vamos trazer aqui para vocês para que Sim. a gente possa começar com vocês. Eu já faço algumas estratégias aqui de investimento com consórcio, então eles acabam vindo. E antes você não tinha isso de um investidor utilizar esse produto para investimento. Hoje ele já está muito mais difundido, né? E ele acaba sendo realmente ele acaba tendo realmente uma boa aceitação e o pessoal já entendeu. E quanto mais a gente fala, quanto mais podcasts como esse falam sobre esse assunto, você vai tendo essa disseminação de informação que é bom para todo mundo. Exatamente. Então acho que é por aí. E tem muito a crescer ainda. Total. Fato. Eu tenho tido muita procura também no meu Instagram e é curioso, né? Assim, Cláudio, me explica como funciona o consórcio. Cláudio, o que eu posso fazer com o consórcio? Cláudio, eu quero isso, isso, isso. Mas assim, eu percebo também que principalmente de 22 para cá, no início de 22 para cá, como teve um aumento significativo na procura e na contratação de crédito, sabe? Por exemplo, em 2022, né, nós tivemos 252 bilhões de reais comercializados com consórcio. Foi um aumento de 13,4 em relação a 21 e 70 bi em crédito contemplado. Isso aqui são dados da ABAC, né? Dados oficiais. Então, você percebe um aumento significativo e você percebe que está numa crescente e que ainda o começo de 2023 já foi incrível para as administradoras, né? E só tende a crescer. Só tende a crescer porque o brasileiro está aprendendo a se planejar, o brasileiro não quer mais pagar juros, não quer ser mais esfolado por banco. E acho que está na hora do Brasil crescer e ter o futuro que merece. É isso aí. E, Cláudio, para finalizar, eu acho que esse podcast a gente conseguiu trazer, né, Marcelo? Bastante esclarecimento aí para os nossos ouvintes, para os nossos investidores e eles entenderem como que realmente pode-se fazer dinheiro, aí, investimento inteligente com consórcio. Mas você quer acrescentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Alguma coisa que de repente a gente não citou, que é importante? Ou está bem completo? Eu acho que está bem completo. Eu acho que para mais informações mesmo, eu acho que assim... Aí tem que dar o próximo passo. Tem que dar o próximo passo. Dar o primeiro passo, né? É porque esse assunto é muito abrangente. Busque uma consultoria. Assim, dependendo da linha que a gente começar, a gente pode fazer 30 podcasts sobre... Não, é cada podcast é sobre um assunto diferente. Então, eu acho que a consultoria em si, ela já serve justamente para entender qual que é a estratégia que o investidor quer e a gente vai naquela linha. Mas aqui no panorama geral, acho que deu para esclarecer bem e também mudar aquela ideia de consórcio, só consórcio, e começar a entender que consórcio é investimento, sim, faz sentido e é bem interessante, é um produto extremamente interessante e faz sentido para o cliente e investidor também começar nesse tipo de investimento. Né? É isso aí. Eu acho que, como eu falei ali no começo, acho que o consórcio ele é extremamente democrático. O consórcio ele serve para todos os públicos, né? Para todos os públicos. Até trouxe um outro dado bem bacana aqui, ó. De janeiro a agosto de 2022 foram comercializados 7,15 bilhões de reais somente em motocicletas. Quando você tem um volume tão grande de crédito sendo colocado em motocicletas ou aqui como, por exemplo, eletrodomésticos com aumento de 31% de participante ativo, você percebe o setor de serviços sendo movimentado. E isso é muito bacana. Bacana porque principalmente ele movimenta a economia. Exatamente. Entende? O serviço movimenta a economia. Se você coloca dinheiro no serviço, você está movimentando consideravelmente a economia. Só de imóveis, o consórcio de imóveis, 1,47 milhões de participantes. Tá? 166 mil novas cotas vendidas. Isso eu estou falando do primeiro trimestre, tá, pessoal? De 2023. Total de 29,30 bilhões de reais em créditos. Entende? Olha como isso aquece o nosso mercado. Isso gera emprego, isso gera demanda, isso faz com que
todas as camadas tenham condições de ter acesso ao crédito e de realizar o sonho, de começar o seu negócio ou de expandir o negócio. Então, assim, quem está começando e não tem acesso ao crédito consegue realizar. Quem tem acesso ao crédito consegue economizar e comprar mais. Alavancar. Exatamente. E quem já tem, num porte maior, consegue se alavancar de uma maneira fenomenal. Consegue multiplicar, fazer dinheiro com consórcio. Eu acho que... Você põe dinheiro para trabalhar. Né? Põe dinheiro para trabalhar. Eu acho que esse é o maior gap. Eu acho que assim, conheçam consórcio, busquem por consórcio. E mais uma vez, o que eu devo fazer se eu não conheço consórcio e quero começar? Estude um pouco. Entre no site do Banco Central, olha lá a lista de reclamação das administradoras, vejam quais empresas estão nessa lista. Cub, né? Procure a Cub. Procura. A Cub você já pode confiar. Então, você sabe que você vai ser bem assessorado. Procura as empresas lá, exato. Estude um pouco e procure um profissional capacitado para te atender e que esteja buscando te atender. A tua necessidade dentro do teu prazo. Né? Eu acho que esse é o esquema. É pesquisar, estudar e começar. Tirar do papel. É isso aí, dá o primeiro passo. Bom, e nós aqui da Cub estamos preparados para te receber. Se você teve aí aquele insight, poxa, acho que é o meu momento, acho que eu vou querer saber mais, vou querer entender melhor. E esse podcast foi justamente para isso, para desmistificar tudo sobre consórcio. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, Marcelo. Eu acho que foi muito bacana, foi uma troca enriquecedora, né, para todo mundo. Muito legal, obrigado. E é isso. E eu quero também agradecer a audiência de vocês em todas as nossas plataformas digitais. E se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso podcast da Cub Investimentos. Até o próximo Cubcast.